Hoje eu vou contar como foi minha primeira participação na K42 Bombinhas, que depois veio se transformar em Indomit Bombinhas. Vamos lá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, George Volpão, aqui no Cascalho.cc, canal onde eu e Paty Fontana falamos de corrida em trilha, esportes outdoor, entre outros assuntos mais. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se não for inscrito, por favor, se inscreve aqui e considere se tornar membro para que a partir de R$ 4,99 você contribua com o canal, continue ajudando a gente a produzir conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Vamos lá para o vídeo de hoje, vamos! É isso aí, senhoras e senhores, no vídeo de quinta-feira passada eu contei um pouquinho sobre a minha participação agora na Indomit Bombinhas 2023, que vai se realizar no mês de outubro, agora daqui 2 meses mais ou menos, e eu tenho um histórico com essa prova e comentei que ia contar para vocês cada uma das minhas participações nos eventos da Indomit Bombinhas. Mas para isso a gente precisa contextualizar e fazer alguns esclarecimentos. Principalmente para quem é mais recente no trail running aqui, é saber o que é a K42 tem a ver com Indomit. K42 Bombinhas é uma prova que existiu entre 2009 e 2013 e que, com o encerramento do contrato que havia com a marca K42, mudou de nome para Indomit Bombinhas. K42 é uma prova que surgiu originalmente lá na Patagônia, em Villa La Angostura, na Argentina, e que depois se expandiu para outros destinos, outros países, sendo um deles a localidade de Bombinhas, que também é bastante conhecida por receber muitos argentinos, né, na sua temporada de verão, nas suas praias. Então tem essa meio que conexão aí. Então um pessoal que morava em Bombinhas com essa conexão com a Argentina, decidiu organizar uma maratona em trilha lá e levando o nome de K42. E assim foi entre 2009 e 2013 e por isso há essa ligação, né, entre K42 e Indomit. E eu vou contar para vocês agora, como eu disse, como que eu fui parar lá na K42 Bombinhas 2009. Vamos lá? Bem, desde 2006 eu mantenho um blog, se você não conhece, por favor, convido também a você acessar, link na descrição e está passando na tela aqui, www.georgevolpão.com.br. E né, nesse período aí, entre 2006 e 2009, eu escrevia muito, com muita frequência, e principalmente temas ligados ao montanhismo e à corrida em trilha. E alguém lá na organização, não vou citar nomes aqui, eu sei quem foi, lógico, entrou em contato comigo e falou que gostava do conteúdo que eu escrevia, das coisas que eu publicava e me convidava a participar dessa que seria a primeira maratona em trilha aqui no Brasil. Eu, lisonjeado, mas fiquei também um pouco preocupado. Por quê? Porque eu, 40 dias antes da data prevista para a realização da K42 Bombinhas, que foi, se não me engano, em 16 de agosto de 2009, eu ia correr a Maratona do Rio, já estava inscrito. E a Maratona do Rio seria a minha primeira maratona, tanto de asfalto como de trilha, seria a primeira vez que eu ia fazer os 42 quilômetros. Estava um pouco preocupado de fazer uma maratona e logo em seguida, 40 dias depois, já fazer outra, e ainda mais em trilha, né? Era meu primeiro ciclo de treinamento para maratona. Tinha dúvidas com relação à minha capacidade física e tal. Mas aceitei o convite, claro. Poxa, na época eu morava em Belo Horizonte, né, capital do estado de Minas Gerais, e vinha muito pouco para Curitiba. Eu fiquei mais ou menos 1 ano morando lá, né, entre o final de 2008 e o final de 2009. Então, ali em julho, agosto, eu ainda estava por Belo Horizonte, o que envolveria um deslocamento, um gasto, né, uma questão financeira muito grande, mas aí eu também poderia aproveitar para passar uns dias em Curitiba, matar a saudade da família, rever amigos e tal, e inclusive ter feito alguns bons contatos profissionais que me levaram depois a voltar para Curitiba, por assim dizer, logo no final de 2009, tá? Então, uma vez aceito o convite, né, vamos nos preparar para isso, né, morando em Belo Horizonte, poderia treinar alguma coisa de trilha, eu não conhecia muito as coisas por lá, não estabeleci grandes vínculos de amizade por lá também, mas fiz o treino que deu e vim para Curitiba, né, inverno,
frio, cinza, né? Fiquei uns 2 dias aqui e depois fui para Bombinhas numa sexta-feira, isso, a largada da prova era no sábado. Fui numa sexta-feira, encontrei ainda um colega de corrida aqui, a gente foi junto de ônibus, né? Quem me conhece aí, já está há mais tempo no canal, sabe que eu não dirijo, não tenho carro, não tenho carteira de habilitação nem nada. Peguei um ônibus daqui da aviação catarinense e fui daqui direto praticamente para Bombinhas. O ônibus parava mesmo no centro de Bombinhas. Reserva feita num hotel de baixo custo lá, muito legal, Bombinhas, hotel, Ana Fátima, queridíssima, na recepção, lembro até hoje. Foi uma experiência muito legal, e ter viajado sozinho, né? Quase sempre viajei para as provas acompanhado, né? Com amigos ou com os parceiros de relacionamento. Então, dessa vez eu fui sozinho e foi bem interessante. Tava um tempo meio cinzento nessa sexta-feira, mas no sábado abriu um sol para cada um, apesar que não fez calor, né? A gente está falando do mês de agosto, em Bombinhas, tranquilo, céu azul, sol aberto, mas tranquilo para correr. Hoje o percurso é um pouquinho diferente do que era até então, principalmente a primeira parte da prova. Naquela época, a primeira parte da prova consistia em 6 quilômetros, basicamente, de área urbana, né? Um pouco pela areia das praias de Bombinhas e de Bombas, e depois a área urbana até chegar aos pés do Morro da Antena, onde a gente começa a subir por uma estrada de chão, que é a primeira grande subida da prova, né? Isso aí, ao final dessa subida, a gente começa por uma crista, né, de montanha, por assim dizer, umas trilhas bem judiadas por conta da prática do motociclismo. A galera que vai de moto lá fazer as trilhas e tal, detona bastante ali. Não sei se hoje ainda é permitido passar por ali, mas de moto, né? Então precisava de um pouquinho de cuidado, as trilhas com um pouco de lama, mas não muito, afinal de contas agosto é uma época um pouco mais seca, né? Até que a gente sai do outro lado lá, volta do quilômetro 13, 14, eu acho, e, né, desce sentido o nível do mar ali, já começa a correr pelas praias, primeiro pela praia de Zimbros e depois pela praia do Canto Grande, né? Onde existe o ponto de troca do revezamento. Por quê? Porque até hoje a prova oferece a opção dos 42 quilômetros, dos 12 quilômetros também e do 2 por 21, que é um atleta correndo 21 quilômetros, chega nesse ponto de troca, outro atleta corre lá, troca lá o rabicó, a pulseirinha e tal, e faz esse revezamento, né? Na praia de Canto Grande era isso aí na época. Então, ali, passei por ali e fui, estava tranquilo na prova, estava bem, não estava sentindo o drama da maratona que eu tinha realizado 40 dias antes. E aí a gente pega uma das trilhas mais legais da prova, que é a trilha que leva à Praia da Tainha, com pouco desnível, mas muito gostosa de correr, porque o desnível estava vindo depois, que é saindo da Praia da Tainha, onde a gente sobe bem forte para uma estrada de chão, desce do outro lado saindo na Praia da Conceição e encara depois mais 5 quilômetros praticamente planos, e praticamente não, totalmente planos, e de areia batida, que é na Praia do Mariscal, né, com as ondas ali, com o vento forte batendo. E já por volta do quilômetro 30, isso aí, e aí as perninhas já estão meio judiadas, né? Em seguida, uma subida de asfalto, dura, mas para quem treina em trilha, para quem treina montanha, não é muito problema isso aí. Desce do outro lado, já vai para a praia de Quatro Ilhas, que é uma areia mais fofa, um pouco mais complicado de correr, as pernas ainda mais pesadas. Um pouco de trilha, até depois entrar num costão muito bonito também, bem técnico, mais uma subida, desce do outro lado para o Retiro dos Padres, já chega na Praia da Sepultura, cujo nome é bem apropriado, porque você já está quase morto ali, e aí toca para a chegada, para um lugar muito bonito, pelas passarelas ali, né? Então, muito legal essa prova, foi muito bonito, foi muito emblemático para mim, ter feito a minha primeira maratona em trilha num lugar tão bonito, tão legal e tão cheio de pessoas queridas, né? O trail running na época era bem diferente do que é hoje, né? Era muito pequeno. Na largada para os 42 quilômetros a gente tinha aproximadamente 60 atletas competindo nessa distância apenas, né? Então, somando todas as outras, eu acho que não chegava a 200 atletas, né? Somando o revezamento e somando os 12 quilômetros. Então, um espírito assim muito familiar, muito amistoso,
muito íntimo, né? E foi muito legal também encontrar o pessoal de Curitiba que foi correr essa prova, porque basicamente a galera que foi fazer essa prova ou era ultramaratonista de asfalto, que já existiam essas provas, a galera que fazia as provas de 100 quilômetros, de 24 horas, assim, ou então a galera da Corrida da Aventura. E essa galera da Corrida da Aventura eu já conhecia aqui de Curitiba, então tinha bastante gente que eu conhecia, já tinha feito montanha com eles, então foi bem legal essa confraternização, essa celebração depois da prova, porque daí no sábado de noite tinha a K42 Fest, né, onde você ia lá, tinha umas bebidinhas, umas comidinhas, sempre num padrão de muito cuidado, muito respeito, muito carinho com os atletas, coisa que se mantém até hoje na realização da Indomit, né? A última que eu fiz foi em 2019, mas a gente, né, acompanha o cenário trail e sabe que eles têm um cuidado muito grande com os atletas, né? Nessa prova eu fiz um relato bem completo que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, que tá no meu blog, onde ali eu falo aquilo que eu usei de calçado, de vestuário, como que eu me alimentei, né? Pô, Salomon Speed Cross e calçado, imagine. É verdade, Speed Cross 2 era o que a gente tinha para correr na trilha naquela época, que é um calçado que hoje a gente sabe que ele não é o mais adequado para a gente correr esse tipo de distância e esse tipo de prova, né? Mas que me atendeu super bem na época, correndo com meio de compressão, shorts de compressão, era um outro mundo. A mochila, então, não era esses vestes tão confortáveis que nós temos hoje. Flasks era uma coisa da NASA, né? Então a gente corria com aquelas mochilas de ciclismo, de bike mesmo, né? Chacoalhando, balançando tudo. Eu levei 2 litros de água de coco na minha mochila, é verdade. Tudo isso eu conto em detalhes no link que eu estou deixando aqui embaixo sobre a minha participação na K42 2009. Eu poderia ficar aqui 47 minutos e 32 segundos falando sobre essa prova, porque essa certamente é aquela que mais me impactou, aquela que eu mais tenho carinho, porque foi a minha primeira. Mas retornei nos anos seguintes e eu vou contar isso para vocês na próxima quinta-feira. Todas as quintas-feiras agora, né, eu vou contar dessas minhas participações. Em 2010 a prova mudou de data, de época do ano que foi realizada, foi uma situação completamente diferente e eu conto com vocês para assistir esse próximo vídeo também, bem como os outros do canal. E para isso eu preciso que você se inscreva, que ative a notificação, que deixe o gostei para o YouTube continuar sugerindo esse vídeo para você e para mais pessoas. E claro, se você tiver a fim de dar uma força para que a gente continue participando das provas, continue indo nos eventos e trazendo boas histórias para contar para vocês, peço que você considere se tornar membro aqui no canal a partir de R$ 4,99 por mês, tá bom? Muito obrigado por ter chegado até aqui, vocês fiquem bem, vocês se cuidem, um forte abraço, até o próximo vídeo, tchau!